o Senhor os abençoe, os proteja, que eles possam andar para que a tua palavra. Pai, que o seu coração possa estar cheio para a tua presença, que eles não venham se desviar para nem para a direita nem para a esquerda, mas que eles possam andar no caminho, falando no alvo que é tu. Que eles possam fazer a tua presença, que eles possam fazer a diferença onde quer que estejam, seja em suas casas, seja também nas suas escolas, quando eles crescerem em seus trabalhos, que eles venham se tornar homens e mulheres de Deus, Pai, para que eles possam honrar o teu santo nome. É isso que eu te peço e te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. E toda a igreja diz: amém. As crianças podem ser irmã Nádia. Quero chamar agora aqui o nosso pastor, mensageiro dessa noite. E quero pedir encarecidamente que os irmãos, mais uma vez, por gentileza, estendam a mão para cá, para que nós possamos orar por ele. Ele que vai trazer a mensagem para nós essa noite. Pai, queremos pedir, Senhor, pelo pastor Cavalcante, pastor desta igreja. Queremos pedir, Senhor, para que o Senhor utilize ele mais uma vez, como o Senhor tem feito aqui nesta casa, para que ele venha, Pai, falar tudo aquilo que o Senhor colocou em seu coração e que nós venhamos a ouvir, Pai, não somente ouvir, mas que nós possamos praticar aquilo que ele venha nos ensinar nessa noite. Que nosso coração possa ser cheio para a tua palavra e que nós possamos sair daqui diferentes do que entramos. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. E toda a igreja diz: amém. Aleluia, glória a Deus. A paz de Deus que excede a todo entendimento guardará vossos corações, vossas mentes em Jesus. E todos dizem bem forte: amém. E todos dizem bem forte: amém. Glória a Deus. Seguindo Jesus por interesses. Vocês já pensaram que alguém segue Jesus por interesses? E a meditação desta noite para nós, como crentes, como cristãos, que possamos refletir essa mensagem em nossas vidas. Será que estamos seguindo Jesus por interesses? Será que estamos seguindo Jesus por interesses, não se olha? Muitas vezes seguimos Jesus por o interesse da salvação, o interesse da vida eterna, o interesse de conquistar a bênção, o interesse de querer alguma coisa. Mas, na verdade, nós devemos seguir a Jesus porque amamos Jesus, pelo que Ele é e não pelo que Ele pode dar. Muitos estão ensinando aí que nós devemos buscar Jesus porque Ele é o Deus da prosperidade, Ele é o Deus da cura. Então nós procuramos Jesus muitas vezes com esse interesse de ser curado, de ser bem na vida, receber fortunas, procuramos com esses interesses. Mas eu quero dizer para que vocês possam entender, compreender o sentido da mensagem. Você tem um amigo que ele é muito pobre, mas é seu amigo. Ele está com você todas as horas e você está também para o que der, ele é com seu amigo que é muito pobre, mais pobre que você. Mas por uma felicidade, ele ganha uma fortuna, uma herança dos seus avós. E aí ele passa a ter muito dinheiro, ser muito rico, muito tudo, né? E aí ele continua sendo seu amigo. E você continua sendo amigo dele, né? Aí eu pergunto para a igreja: você está sendo amigo dele pelos bens que ele tem? Você está sendo amigo dele pela riqueza que ele tem? Ou pelo que ele é, seu amigo? Então eu creio que você vai continuar sendo amigo dele, já que você passou a ser pobre mais do que ele. Você vai ser amigo dele não pela riqueza dele, mas pelo que ele é. Ele representou a você quando não tinha nada. Assim também devemos ser para o Cristo. Nós somos pobres. Jesus ele veio como pobre, filho de carpinteiro, que não tinha condições financeiras como muitos outros tinham. Certa vez ele disse que a raposa tem os seus covis e os pássaros têm o seu ninho, mas ele não tinha onde reclinar a cabeça, não tinha um lugar fixo para morar, porque ele viajava em missões. Mas aqueles que se aproximaram dele, se aproximaram pelo que ele é, ou que ele era, ou vivendo no passado. Então não pelo que aquilo que ele pode dar, e sim pelo que ele é. Ele é seu amigo, ele é seu irmão, ele é o seu criador, ele é o nosso Pai. Então, seguindo Jesus por interesses, fica meio assim, desentendido. Porque queira ou não, você está buscando a Jesus por causa da salvação. Você está buscando a Jesus por causa da vida eterna. E aí dá uma conotação, uma relação de interesse. Mas se você disser assim: eu estou seguindo Jesus porque eu confio nele, eu confio que ele é o Senhor, ele é o Deus
Ele é o dono da vida. Só a salvação está nele. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então nós passamos a aceitar Jesus por obedecer o Filho de Deus. Lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 11 e o versículo 12, Jesus fala sobre a questão do ministério. Jesus, ele sempre, desde o Antigo Testamento, ele é quem escolhe aqueles que vão servi-lo, que vai servir no ministério. Não somos nós que queremos, não somos nós que escolhemos, até queremos, mas dentro daquele ministério que está acoplado a nós. Não somos dignos daquele ministério, mas sim outro. E aí procuramos um que Deus nos toca para que estejamos no lugar certo e no momento certo para adorar o Senhor. Aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11, versículo 12, ele diz assim: e ele mesmo deu uns para o quê? Para apóstolos. Foi quem deu? Foi quem deu? Deus, Jesus. Ele deu para apóstolos. Quem são os apóstolos? Apóstolos são aqueles que levam a mensagem de Deus. Vamos dizer que sejam os missionários. Os missionários são os apóstolos de Cristo. Nós, como missionários, passamos a ser apóstolos de Cristo. Os apóstolos de Cristo, todos eles foram escolhidos por Deus. Nenhum deles foram até Jesus e dizer assim: eu quero. Não, mas o Senhor chamou, fez o convite, assim como fez a cada um de vocês, eu creio. Então, uns são chamados para missões, uns para ser apóstolos e outros para profetas. Aqui nós entendemos, de acordo com Lucas capítulo 16, versículo 16, que diz que a lei e os profetas duraram até a vinda de Jesus, depois que foi anunciado o reino de Deus. Então a profecia que nós pregamos, que anunciamos, as que são reveladas, que são a palavra de Deus, como diz em Coríntios capítulo 12 de ano, fala sobre isso. Então quando você fala que Jesus Cristo está voltando, é uma profecia ou não? Onde está escrito ou não? Está escrito. Então é a profecia que nós estamos declarando. Então uns para profetas, para anunciar o reino de Deus. Quantas vezes encontramos pessoas que, quando nós não éramos cristãos, olhavam e diziam: mas esse cara é maluco, essa mulher é maluca, no meio da praça, gritando: Jesus vai voltar, e agora Jesus está voltando. É um dom que Deus dá, é um presente que Deus dá, para que possa anunciar a palavra. Muitas vezes nós queremos fazer isso, mas não achamos coragem, não temos uma ousadia para fazer. Mas aqueles que têm o dom que o Senhor concede, Ele faz alegremente. E outros para evangelistas. E não confunda com missionários. Missionários são os apóstolos, os evangelistas são aqueles que, dentro do evangelho, ele anuncia a palavra, faz o papel do missionário. Mas o evangelista que sai para evangelizar, para anunciar o reino de Deus. O que é evangelismo? O que é evangelizar? As boas novas, anunciar as boas novas. E outros para pastores, e outros para doutores. Mas observe o que é que diz o resto da frase, no versículo 12. Ele diz o seguinte: querendo o aperfeiçoamento dos santos. Ele levantou apóstolos, ele levantou profetas, ele levantou evangelistas, ele levantou pastores, ele levantou doutores, com um objetivo único: querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para o quê? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então teve um sentido tudo isso que Cristo fez conosco, e o Senhor nos dá e nos concede. Mas alguns seguem Jesus só apenas por interesse, e esses estão aqui, têm o dever de ensinar, de corrigir qual é a boa forma de seguir Jesus, de estar buscando Jesus. Eu, quando estava fazendo esse estudo, na verdade, essa mensagem era para trazer no domingo passado. Deus tocou no meu coração para trazer essa mensagem, mas eu não me senti tão seguro. Mas o creio que o Senhor ali, no domingo, ele me assegurava para a mensagem. Isso às vezes falta de fé, falta de intimidade, até vezes provoca com isso. Mas hoje, ele confirmou no meu coração mais uma vez. O que ele diz para fazer tem que ser feito. Então existem dois tipos de crentes. Dois tipos de crentes. Dois tipos de crentes: os que seguem a Jesus e os que não seguem. Os crentes.
Tem aquele que serve Jesus no ministério, e tem aquele que não serve e não quer servir, mas não deixa de ser crente. Existem também os que são os escolhidos para a realização do ministério, da vontade de Deus. São os que são escolhidos para entrar e se envolver no ministério. A esse vou chamar de discípulos e não de crentes, porque crente todo mundo é, mas discípulos não. Discípulos são poucos, e os discípulos são escolhidos, e todos esses escolhidos que nós olhamos nas Escrituras, ele tem a boa vontade de trabalhar. Os escolhidos têm o prazer de se envolver na obra de Deus, tem o prazer. O escolhido tem prazer de trabalhar, e se for preciso, dão a vida pelo crescimento do reino de Deus, porque são discípulos. Para esse, Deus concede bênção, e bênçãos repetidas, para o empenho ao rei, a favor do crescimento do reino de Deus. Vamos aqui conosco, pensar um pouco. Aqueles que Deus escolheu para o seu ministério, desde o Antigo Testamento, se ele não tinha um envolvimento profundo ao ponto da sua vida. Vamos falar com Abraão. Abraão, terra dos caldeus, foi chamado para uma terra, um lugar que ele não conhecia. Ele foi, passou dificuldades, até Deus pediu os filhos dele para provar que ele amava a Deus, e ele provou, e Deus o abençoou, não permitiu que o filho dele fosse morto. Vamos para Moisés. Moisés viu uma sarça, um arbusto que não queimava, o fogo estava lá, e teve curiosidade de ver, e ele ouviu uma voz que ele estava pisando em terra santa. Mas o Senhor fala lá em Gênesis que o meu povo está clamando, e eu vou te enviar até o Egito para resgatar o meu povo. Moisés foi chamado para cumprir uma missão, e ele fez tudo o que foi preciso para cumprir a missão de Deus, porque ele era um discípulo de Deus. Se nós formos olhar também o chamado de todos esses homens, todos eles se envolveram. Muitas vezes nós vemos na igreja pessoas que não querem nada com a igreja, não querem nada com a obra, não querem se envolver em nada, quer apenas estar na igreja, no banco. Mas isso não quer dizer que ele não seja discípulo. Ele vai trabalhar de outra forma, ele vai ajudar a igreja de outra forma. Mas tem aqueles que são chamados para o ministério, como fomos lidos agora nesse momento, um é chamado para apóstolo, outro chamado para doutores, outro para evangelistas, outro para profetas. Esses se envolvem, e tem que se envolver na obra de Deus. Então, os escolhidos têm o quê? Tem prazer de trabalhar, e se for preciso, dão a vida pelo crescimento de Deus. Para esses, as bênçãos do Senhor são concedidas por causa do seu empenho e amor a favor do crescimento do reino de Deus. Amém, igreja? Amém. Já os que se diz ser discípulo, porque alguns dizem ser discípulo, alguns dizem que são crentes, alguns dizem que são cristãos, e muitas vezes não são, mas estão no nosso meio, estão no meio da igreja, apenas estão vivendo no meio dos discípulos, nos meios dos cristãos. Esses são desinteressados. Esses são desinteressados pelo crescimento do reino de Deus. Se crescer bem, se não crescer, tudo bem. São desinteressados. E quando se envolve na obra, se faz alguma coisa em prol do reino de Deus, faz por interesses do milagre ou da prosperidade. Eu vou fazer isso porque eu sei que Deus vai me abençoar. Eu vou fazer isso porque eu sei que Deus vai me curar. Eu vou fazer isso porque Deus vai derramar rio de bênção na minha vida. É assim que devemos fazer para Deus? Não. O que devemos fazer para Deus, não devemos esperar nada em troca. Nada. O que faz com a mão direita, que a esquerda não vejo. Então o que você faz para o Senhor, o que faz para o Senhor, é mais do que a obrigação. Servir ao Senhor. Não faça nada por interesse, porque Ele vai abençoar. Se envolva na obra, porque você vai ser abençoado. Lá na epístola de 1 João, capítulo 2, versículo 9, é quase próximo ao Apocalipse. 1 João, capítulo 2, versículo 19. Olha
fala referente àqueles que estão na igreja, que se dizem ser discípulos, que se dizem ser cristãos, e não são. E eu digo isso com toda confiança, porque a própria palavra diz que no meio da igreja haverá o joio e o trigo, haverá aquele que diz ser crente, e aquele que está no meio dizendo que é crente, mas é joio, está apenas para atrapalhar, para impedir o crescimento da obra do Senhor, e não quer ver a obra do Senhor crescer. Ele não quer se envolver na obra do Senhor. 1 João capítulo 2, versículo 19, ele diz: saiu de onde? De nós, saiu do meio do corpo de Cristo, saiu do meio de Israel, saiu do meio da igreja, está no meio da igreja, mas não era de nós, estava no meio, mas não era nosso, porque se fosse nosso, ficariam conosco, mas isto é, para que se manifestasse que não são todos de nós. E isso na palavra é uma alerta para nós, para que nós possamos entender: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que diz assim, eu sou cristão, eu sou crente, são cristãos e são crentes. São as suas atitudes que vai demonstrar e vai representar se realmente vocês são ou não seguidores de Cristo, se segue Jesus por interesse ou se segue por amor a Cristo. Porque se nós seguimos por amor, com certeza as bênçãos vêm, mas se seguimos por interesses, muitas vezes, por causa do interesse, Deus não abençoa, porque sabe que o seu coração está longe dele. Tem um versículo que assim, muitos adoram apenas com lábios, mas não com o coração, somente boca para fora, aleluia, glória a Deus, aleluia, Senhor, mas somente de boca para fora e não de coração. Se trabalham para o reino de Deus, visando o retorno do céu, retorno da do Senhor, e na primeira dificuldade, abandona o Evangelho, sai do Evangelho, abandona na primeira dificuldade e não retorna mais, porque aquele nunca tem um chamado, porque aquele que tem chamado, mesmo que venha se decepcionar, mesmo que venha aconselhar a sua família, mesmo que venha aconselhar na igreja, ele vai voltar. Eu sempre lembro do filho pródigo, ele saiu da casa do pai, mas voltou para a casa do pai, mas com outro pensamento. E se eu vou voltar à casa do pai para trabalhar, porque eu não sou digno de ser chamado filho. Me trate como desempregado, meu pai, mas o pai tratou como filho. Assim é o nosso pai, ele nos trata como filho e não como empregado, não como escravo, como filho. E como filho temos o mesmo direito, o filho de Deus. A autoridade que o Senhor tem, ele nos concede em nome de Jesus. Então Jesus, ele escolheu a dedo os seus discípulos para o seguir, para fazerem parte do seu ministério. Sim ou não? Escolheu. Ele saiu procurando João, Pedro e assim sucessivamente. Não somos nós que escolhemos, mas Jesus, que é Deus, é quem escolhe. Já imaginou que muitas vezes nós falamos assim: eu vou escolher estar aqui louvando ao Senhor, o ministério do louvor, eu vou escolher estar evangelizando, eu vou escolher fazer isso, aquilo outro, mas não passa na sua mente que isso vai dar tudo certo se for com a aprovação de Deus. É Ele que escolhe, é Ele que chama. Tudo acontece diante do Senhor, tudo acontece para o Senhor, aquilo que Ele permite, e o que Ele permite em nome do Senhor. Lá no livro, lá em João ainda, no João, Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 16, porque tem a epístola e tem o Evangelho. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, ele diz aí o quê? Foi você que me escolheu, né? Você diz aí. Como é que diz, igreja? Não escolheste vós a mim. Não fomos nós que escolhemos, irmão Zé Filho. O texto diz que não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi. Foi eu que escolhi vocês. E também vos nomeei para que vá e dê fruto, frutifique, e o vosso fruto permaneça, a fim que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda.
Então é Ele que nos escolhe. E eu espero que cada um que esteja aqui presente, foi o Senhor que escolheu, que chamou para o ministério, para trabalhar na obra, de uma forma ou de outra, ajudar na obra. Quando fala em ajudar na obra, nós pensamos somente em questão do dinheiro, não é isso? Eu vou dar dinheiro para ajudar. Não. Varrer para a igreja, lavar um banheiro, pegar o lixo, arrumar a cadeira, isso está trabalhando para o reino de Deus. Convidar as pessoas para ir para a igreja, o seu papel, aí ele pensa, o papel que eu disse convidar é o pastor, não, são das ovelhas. Vocês sabiam disso? As ovelhas dão cria de ovelhas, e as ovelhas vão progredindo, vão crescendo, vão procriando, né? Vai crescendo. São as ovelhas que têm o direito, o teu dever de convidar as pessoas para ir para a igreja. E o pastor tem também, porque o pastor que vai pastorear é que vai cuidar, né? Então observe, olhando naturalmente, como o Cristo colocou o exemplo do pastor e as ovelhas, é nesse sentido. Porque as ovelhas estão ali no pátio, estão no lugar onde fica as ovelhas, e o pastor vai tomar conta, vai cuidar. Nós não encontramos dizer que o pastor foi buscar só se tiver ferida, e já era ovelha, e fazia parte do rebanho. Então o pastor tem que buscar aquelas feridas, passando por dificuldades. Sim, pastor. Jesus está preocupado, mano, com a formação de uma comunidade. A preocupação dele é essa. A formação de uma comunidade, de um grupo de pessoas que se diferenciam das outras pessoas pela sua forma de vida. Jesus disse que era um grupo que se diferencia, um grupo que seja diferente da forma de vida do mundo. No tempo de Jesus, multidões se seguiam, sim ou não? Multidões seguiam Jesus. Aonde Jesus estava eram multidões, mas o seguia por interesse. Muitos seguiam por causa do pão, por causa da comida, por causa dos milagres, e nunca era pelo crescimento do reino de Deus. Muitos seguiam Jesus, mas nem todos se converteram, porque o interesse era outro. É por isso que muitas vezes falamos, tem muitas igrejas que estão inchadas, muita gente da igreja, mas não tem estudo bíblico, não tem uma direção bíblica. Muita gente vai mais por causa da animação, por causa da folia. Outros não, outros buscar a Deus, mas outros não. Então tem que entender que quando vem para casa do Senhor, nós viemos aqui com um objetivo: adorar, glorificar e aprender a palavra. Mas aprender a palavra ficar guardado no coração? Não, é para que seja colocado em prática, é para que venha a ser anunciado. E vocês, como ovelhas que são, têm sim o dever de convidar as pessoas para estar aqui na igreja, para vir ouvir a minha palavra de salvação, para que faça parte também do reino de Deus. Lá em João, capítulo 6, versículo 26, Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que me buscai, não pelo quê? Pelos sinais que viste, mas porque comeste o pão e vos saciados. Então muitos iam buscar para procurar Jesus, não era pelos sinais, não era pelos milagres, não era pelas bênçãos, mas porque estavam com fome. E Jesus alimentava eles, era com pão. Eu quero perguntar a você, igreja, por que você segue Jesus? É por interesse ou pelo que ele é? É pelo que ele vai lhe dar e pode dar, ou pelo que ele é? Você tem um amigo pelo que ele pode lhe dar, ou porque você é amigo dele? Então assim devemos ser com Jesus. Nós sabemos que ele é rico, ele é dono de tudo, ele é dono do ouro, da prata, mas não é por isso que nós estamos seguindo. Nós estamos seguindo porque sabemos que ele é o Filho de Deus. Nós estamos seguindo porque confiamos na palavra dele. Nós estamos seguindo porque sabemos que ele é verdadeiro, e não por interesse. E sabemos e confiamos nele. Se você não confiasse nele, não ia seguir o que estava seguindo. Jesus disse que as pessoas procuravam por causa da comida, por causa do pão, e não por entender os seus milagres, e não por compreender os seus milagres. Eu que muitas vezes eu leio a palavra de Deus e deve ficar essa pessoa séria. Aquele homem chamado Paulo, sacerdote, diz que é um soldado, mas ele não é soldado. Ele fazia parte do sacerdote, ele trabalhava com sacerdotes.
buscar Jesus prender. Pedro puxou uma espada, um facão, não sei o que foi lá. E quando vem o mal, ele dá uma cacetada com um facão, uma espada, para acertar no meio da testa. Pedro era assim. Mas deu uma desviada e arrancou a orelha dele. O que Jesus fez? Colocou a orelha no lugar, curou. Mas aqueles que estavam ao redor estavam cegos, não viu o milagre que Jesus estava fazendo. Era para todos recuarem, mas é o Filho de Deus. Somente aquele que tem o poder e a autoridade do céu que pode fazer isso. É por isso que eles que conseguiam ele, não era pelos sinais, pelos milagres, mas sim pelos pão, porque ele podia dar. E ele diz assim: eu sou o pão da vida, que desce do céu e dá vida ao mundo. E mesmo assim muitos recusaram. E ainda nos dias atuais muitos recusam o pão que dá a vida, que é Jesus. Muitos discípulos da atualidade de hoje seguem o Jesus, mas não seguem com um compromisso, não seguem com um propósito de se envolver no ministério. Não quer se envolver no ministério, não quer se doar para o crescimento do reino de Deus. Não quer. São poucos. Seguem em busca das bênçãos. Muitos cristãos seguem em busca da bênção, do que pode usufruir da parte de Deus, da parte divina. Isso em seu belo prazer. E quando não conseguem, ficam frustrados com o Evangelho de Cristo. É por isso que tem um texto que diz assim: você pede mal, você pede, mas pede mal, Pai, porque você pede para o seu belo prazer. Foi, meu lado, isso, e apesar de tudo isso, eu chego a uma conclusão com a base da Bíblia. Conclusão com a base bíblica. Que somente os escolhidos para o ministério têm o prazer de doar a vida para o crescimento do reino de Deus. Então você vê aquela pessoa se envolvendo no reino, pode ter certeza que Jesus chamou para o ministério. Jesus chamou para o trabalho, para a obra, para o reino de Deus. Essa é a diferença daqueles que são escolhidos com aqueles que seguem Jesus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode dar. Segue Jesus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode dar. É a diferença. Se envolve da obra. Se buscar base nas Escrituras, aqueles que foram escolhidos, aqueles que foram separados, se doaram tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Quanto deram a vida? Paulo deu a vida pelo Evangelho. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Outros foram flechados. Outros foram arrastados para a rua de Jerusalém. Outros foram tirados a pele do seu corpo vivo ainda. Bartolomeu, tiraram sua pele e morreu assim. Eles se doaram, porque eles foram escolhidos para a obra, para o ministério. E nós não vemos pessoas no Evangelho, tanto no como no Velho Testamento, se recusando para trabalhar na obra. Enfrentavam. Eu só irei falar de duas pessoas, de dois, que foram escolhidos para realizarem os propósitos de Deus, que vocês conhecem. Moisés foi um profeta que conduziu o povo do Egito para a terra prometida. O rei Davi é outra personagem importante da Bíblia, que serviu ao propósito de Deus, apesar das suas falhas, mas ele serviu. Lá em Lucas capítulo 6, versículo 12, Jesus, antes de escolher os seus discípulos, ele orou. Jesus orou a noite toda para escolher os outros servos. E ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, e também designou apóstolos. Lá em Lucas 6, 12 diz: e aconteceu que naquele dia saiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Se nós formos ver a continuação, ele vai e escolhe os seus discípulos, os apóstolos. Os apóstolos devem ser testemunhos de Jesus. Somente os apóstolos, somente aqueles homens daquele tempo que devem ser testemunhos de Jesus. Hein, igreja?
somente os apóstolos Pedro, Paulo, que devem estar, somos nós também. Nós somos testemunhas de Jesus, de toda a sua vida através do Evangelho, palavras e ações, mas acima de tudo, testemunha de sua ressurreição. E todos os outros que foram considerados por Deus morreram e não ressuscitaram, como Buda, Maomé e outros, mas Jesus ressuscitou. Não existe nenhum outro livro afirmando que esses homens ressuscitaram, mas existe na Bíblia afirmando que Jesus ressuscitou. E a maioria dos que se dizem ser discípulos de Jesus, atualmente, nos dias atuais, não querem se envolver no ministério, não querem ajudar ao Senhor, não querem tomar, não querem compromisso, não querem compromisso por alegar não ter tempo. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Meu amado, são aqueles que não têm tempo, é que Jesus quer seu compromisso. São aqueles que no meio da multidão seguem Jesus em busca de alguma coisa, mas não querem se doar, não querem se entregar para o reino de Deus. Todos os discípulos de Jesus que foram escolhidos eram pessoas ocupadas. Moisés era ocupado, Pedro era pescador, era ocupado, Paulo era armador de tenda, era ocupado. Todos eles tinham suas ocupações, mas Jesus escolheu e Jesus o abençoou e não faltou nada para eles. Muitas vezes nós dizemos: não vou para a casa do Senhor, eu não vou para o evangelismo, não vou fazer isso, aquilo, porque eu não tenho tempo para o Senhor. Mas para as outras coisas sempre há um tempo, sempre há um tempinho para fazer as coisas que não é para o Senhor. Não é assim? Não é verdade? É verdade. Se nós formos procurar alguns que faltaram aqui, é porque deram, não teve tempo, mas está hoje aqui conosco, mas teve tempo para outras coisas. Então, o que eu quero dizer para vocês, para encerrar, tem muitos que seguem Jesus por interesses, mas tem muitos outros que seguem Jesus com o compromisso de servir o Senhor, não pelo que ele tem para dar, mas sim pelo que ele é, o Senhor dos Senhores, Rei de Reis. Esse Deus que nós servimos. Amém, igreja? Nós vamos louvar o Senhor, nós vamos glorificar esse Deus maravilhoso, podemos expressar nossa alegria também no louvor. Eu quero dizer para você, meu amado, que não esqueça as palavras que foram faladas esta noite, que não queira seguir Jesus Cristo por interesses pessoais, mas queira seguir Jesus Cristo pelo interesse do Rei de Deus. Amém? Vamos orar? Meu glorioso Deus e Pai Celestial, nos abençoe, Senhor. Derrama a tua glória, o teu poder nessa igreja, neste lugar, nesse tempo, para que cresçam homens e mulheres que estejam envolvidos com o evangelismo, que estejam envolvidos com missões, e que tu venha ser glorioso em teu nome. Nos abençoe, Senhor Deus, e é no nome de Jesus que oramos e agradecemos, e todos dizem bem forte: amém. Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor em nome de Jesus. Não sabe nada das coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. Seja o louvor, minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o
Hey.